Olá, meu nome é Flávio Ruiz, sou médico veterinário e gerente regional de avicultura da Agroceres Multimix. Vou falar para vocês sobre a importância da primeira semana em frango de corte. Na década de 70, a primeira semana de frango de corte representava 10% da vida do frango, um frango que vivia 70 dias. Hoje, essa semana representa 16,6%. A primeira semana é importante porque representa o maior crescimento em percentual. O pintinho cresce 4 vezes o peso de chegada. De 40 gramas, o pintinho vai para 160 gramas em 7 dias. Então, quando a gente vê todos os crescimentos percentuais que ocorrem em cada semana, a gente percebe que a primeira semana é, de longe, a que mais cresce em percentual. A primeira semana, você tem crescimento de 80% das vísceras do trato digestivo. O pâncreas e o intestino tem um aumento de 4 vezes em relação ao peso corporal, e o fígado aumenta 2 vezes em relação ao peso corporal. Ou seja, o peso da primeira semana do pintinho reflete o peso de vísceras do trato digestivo. Nessa figura, com 3 dias de idade, a gente já percebe uma diferença entre pintinhos. Você percebe diferença de 10, 20, 50 gramas. Essa diferença reflete no tamanho e no peso das vísceras ligadas à digestão. A diferença do peso e do tamanho das vísceras ligadas à digestão, sobretudo no intestino, vai refletir no aproveitamento da ração pelo animal. O desenvolvimento do trato digestivo está ligado diretamente ao aproveitamento da ração e, consequentemente, ao desenvolvimento corporal da ave. O desenvolvimento do aparelho digestivo é influenciado pela presença do alimento, ou seja, quanto mais rápido o consumo de água e ração pelas aves, melhor o desenvolvimento das vilosidades. Com a presença do alimento nas primeiras horas, há o desenvolvimento dos enterócitos e crescimento das vilosidades. Na primeira foto, nós percebemos o total desenvolvimento dessas vilosidades, com a plenitude do seu crescimento. Já na segunda e terceira foto, a gente percebe um desenvolvimento parcial para pintinhos alimentados só com água ou só com ração. Na quarta foto, a gente percebe uma deterioração dessas vilosidades pela ausência de alimento e água no trato digestivo. Por que é importante o peso da primeira semana? O peso da primeira semana tem uma alta correlação com o peso do abate. Cada grama a mais que o pintinho tem na primeira semana reflete de 5 a 10 gramas aos 45 dias. Se você tem um pintinho de 160 gramas e um pintinho de 170 gramas, essas 10 gramas a mais vão refletir 100 gramas a mais no peso final. Alguns fatores afetam o peso aos 7 dias. Dentre eles, a qualidade de pintinho, o manejo pré-alojamento e o alojamento, o controle da ambiência e o aquecimento, o manejo da cama, o manejo dos equipamentos, a qualidade de água e alimentação. Na qualidade de pintinho, a gente percebe que já vem do peso do ovo. Um ovo mais pesado vai refletir num pintinho mais pesado. O pintinho ele representa 67% do peso do ovo. Então, se eu tenho um ovo de 66 gramas, eu tenho um pintinho de 44 gramas. Um ovo de 57 já vai me dar um pintinho de 38 gramas. Em relação à qualidade do pintinho, um fator importantíssimo que temos que observar é a questão referente à sua hidratação, ou seja, temos que evitar a sua desidratação. A permanência do pintinho a mais na máquina vai refletir nisso. Também o tempo de transporte desses pintinhos. A gente tem que buscar que os pintinhos sejam do mesmo lote matriz, uniformes, com os olhos brilhantes, canelas lisas, que refletem sua hidratação. Os pintinhos devem ser selecionados, ou seja, sem pintinhos cegos, pernas retorcidas, bico cruzados e livres de doenças, como ofalite e aspergilose. No pré-alojamento, a gente tem que ter alguns detalhes a serem observados, como a confirmação da data e horário, evitando surpresa, a limpeza do galpão, a montagem do ciclo, a distribuição dos equipamentos, a checagem dos equipamentos, para ver se não tem nada, se não tem bebedouro vazando, se não tem comedouro estragado, e as cortinas, para ver se as cortinas estão bem vedadas. Já no alojamento, a gente tem que ter pessoal suficiente, tem que checar o horário de preferência no horário da manhã, para você ter o dia todo para trabalhar esse pintinho, fazer o pré-aquecimento, de preferência com 5, 6 horas de antecedência, para ter a granja bem aquecida
quando o pintinho chegar, ter ração disponível, água disponível e a distribuição dos pintinhos de forma rápida. O número de pessoas é importante para você ter possibilidade de fazer algumas checagens, entre elas contagem e pesagem desses pintinhos. O pintinho ele tem um sistema termorregulador pouco desenvolvido. São animais poiquilotérmicos, ou seja, eles precisam de uma fonte externa de calor para se aquecer. Os pintinhos já possuem as plumas, elas funcionam como um bolsão retendo essa temperatura. A alta relação entre a superfície corporal e o peso dificulta o pintinho a manter esse calor. No início, um pintinho recém-nascido tem de 37,5 a 38 graus. 7 dias, ele já tem de 39 a 40 graus. A partir de 15 dias de idade, tem de 41 a 42 graus, permanecendo assim até o final. Os ciclos de proteção são necessários para manter os pintinhos próximos da fonte de água, calor e ração. A altura das placas deve ser de em torno de 50 a 60 centímetros, evitando que o ar frio, que é mais pesado, entre em contato com esses pintinhos. A densidade desses círculos deve ser de 50 a 70 pintinhos por metro quadrado. Aqui nós vemos uma foto demonstrando que o ar mais frio ele é mais pesado e tende a ficar mais embaixo. O ar quente, que é mais leve, tende a subir. Existem aquecedores a gás, convencional, 1 para 500 pintinhos, e aquecedores infravermelho, 1 para 2.000 pintinhos. Aquecedores a lenha, onde você tem o aquecimento de ambiente e aquecimento focal. Nessas figuras observamos os diferentes comportamentos de pintinho frente a uma fonte de calor. Na primeira figura a gente observa a temperatura muito alta e o pintinho se afastando da fonte de calor. Na segunda figura observando a temperatura correta, uma boa distribuição do pintinho no ciclo. Já na figura a temperatura muito baixa, o pintinho tende a se concentrar debaixo da fonte de calor. Já onde ocorre correntes de ar, você tem uma aglomeração em um dos lados do ciclo. Quando você faz aquecimento de ambiente, que é o mais comum hoje, não tem um aquecimento local, você não tem chance de errar. Você aquece todo o ambiente, então o risco é maior. Porém, você tem a vantagem de dar um conforto melhor, mais uniforme para todas as áreas. Na primeira figura você vê uma situação de um aquecimento muito alto, então ele sai fora da fonte de calor. Na segunda você já vê uma distribuição melhor, e na terceira você já vê a temperatura mais baixa, onde você vê aglomerações de pintinho. O pintinho bebe 2 vezes o que consome de ração e respira 10 vezes o que ele consome de ração. Então, a respiração é muito importante para esse animal. Quando você tem uma situação onde você tem um ambiente de baixa luminosidade, ar quente e abafado, o pintinho tem a mesma sensação de estar debaixo da asa da galinha. Com isso ele vai dormir, não vai comer ração e vai ter um menor crescimento. A cama do aviário deve ser de um material limpo e seco, ter alta capacidade de absorção, funcionar como isolante térmico e por isso ter uma boa quantidade. A melhor cama normalmente é de baixo custo e alta disponibilidade na região. Pode ser de maravalha, casca de arroz, casca de café, sabugo moído, feno, capim picado, bagaço de cana hidrolisado. O pintinho deve ter acesso à ração de qualidade, à vontade, em comedouros limpos e bem regulados para evitar o desperdício. Os comedouros tipo bandeja, tubular infantil, tubuflex e tubular adulto são os mais usados. A relação por ave alojado na bandeja deve ser 1 para 80, no tubular infantil de 1 para 80, até 14 dias. Depois esses tubulares infantis não são mais usados, porque as aves começam a subir neles e desperdiçar a ração. A distribuição uniforme dentro da granja serve para facilitar o acesso pintinho aos comedouros. O uso de ração distribuída em papel até o 3º dia, por volta de 8 gramas, serve como estímulo a esse consumo inicial. Aqui nós vemos numa granja uma perfeita distribuição dos tubulares infantis e o uso também do tubuflex adulto, já no 1º dia de uso. Normalmente se usam bebedouros pendular, nipo ou tipo copo para a recepção dos pintinhos. A relação utilizada para pendular inicia-se com 1 para 150, depois 1 para 80. O nipo começa com 1 para 30 pintinhos, depois 1 para 12 frangos. No copo de pressão, 1 para 80 pintinhos. A diferença de bebedouro entre nipo e pendular é que o pendular deixa uma lâmina d'água exposta, e o nipo não, preservando a qualidade microbiológica da água.
O nível da água no bebedouro deve ser suficiente para o pintinho alcançar, normalmente 2/3 da lâmina d'água. A limpeza e troca deve ser 2 vezes por dia. Por quê? O pintinho não consegue beber água suficiente para renovar toda a lâmina d'água do bebedouro. Esgotar a água em dias quentes evita que a água também aqueça e diminua o consumo de água. A gente deve ter um cuidado com a caixa d'água e canos, para preservar a qualidade microbiológica. Nesta figura a gente observa a altura ideal do bebedouro em relação ao dorso da ave, alinhado com o dorso da ave. Aqui a gente observa a altura ideal do nipo em relação ao pintinho, no ângulo próximo de 45 graus, e no ângulo próximo em torno de 85 graus na ave adulta. Aqui a gente observa o pintinho já desde o primeiro dia com o uso do nipo. Ele deve ser colocado na altura dos olhos. A água corresponde a 45 a 70% da maioria dos seres vivos. Ela que dá forma ao corpo. É o líquido primordial para a vida. É o principal nutriente na alimentação animal. Nós temos alta necessidade e constante para a sobrevivência de todos os animais. É necessária para a maioria das reações biológicas. Importante no transporte de nutrientes, reações de transferência e reações com enzimas. Portanto, ela deve ser de qualidade, boa qualidade microbiológica e ter disponível para as aves. Em relação à alimentação, nós devemos ter cuidado com a qualidade dos ingredientes, a qualidade de fabricação da ração, os níveis devem ser adequados, a entrega deve ser correta, a ração deve estar disponível e de fácil acesso às aves, o número de aves por prato deve ser dimensionado para evitar a alta competição pela ração. A ração da fase pré-inicial, ela tem que ajudar no desenvolvimento do sistema muscular e esquelético, do sistema imunológico, cardiorrespiratório, levar a uma alta viabilidade e uniformidade do lote. Os níveis normais que trabalhamos nesse tipo de ração são de 2.950 a 3.000 quilocalorias. Proteína bruta de 22,5% a 24%. Então percebemos que um peso ótimo na primeira semana é fundamental para um excelente resultado final. Para termos um peso ótimo aos 7 dias, precisamos ter uma boa ambiência com oferta de água e ração de qualidade. Esse e outros assuntos você acompanha no AG Blog e blog da Agroceres Multimix. Muito obrigado e até a próxima.